Senhora telespectadora, senhor telespectador, hoje, Diálogo com Hamilton Werneck está trazendo uma pessoa especial. Especial até no momento de pandemia. Trata-se de uma professora de inglês. Mas uma professora de inglês que não ficou somente no inglês, oriundo do seu curso de letras que ela fez aqui em Friburgo, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Mas ela foi caminhando, ela foi estudando neurolinguística e ela chegou a se preocupar muito com o cérebro. Nada mais importante hoje, meu caro telespectador e telespectadora, do que saber lidar com este cérebro para enfrentarmos tudo de novo que surge numa pandemia. Conosco, portanto, uma professora que tem toda a aparência de jovem professora, friburguense, família de Nova Friburgo, enfim, filha do Vulu, que foi meu companheiro no Rotary, depois jogamos futebol society juntos e por aí afora. E você foi minha aluna no ensino médio. Hoje, com uma excelente formação, e nada melhor do que Maraliz Cabral Leitão para nos dizer qual foi a sua trajetória a partir do primeiro ano do curso de letras. Hamilton, querido, namastê para começar. Namastê. Obrigado por essas palavras tão carinhosas. E eu não fui só sua aluna no ensino médio, não. Também fui sua aluna na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Você tem razão. Porque quer dizer, eu meti a Santa Doroteia em 1983, por aí assim. Foi o ano que eu me formei na faculdade. Exatamente, exatamente. Interessante. Você deve ter estudado comigo lá Psicologia da Educação. Foi, exatamente, essa disciplina. Era a disciplina que eu tinha titulação de cadeira, era essa, conferida pelo Conselho Federal de Educação, que foi conferida em 1975. Eu sou um pouquinho mais antigo que você. Mas vamos lá, como é que foi tua formação? Pois é, minha formação, eu fiz letras na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, inglês, português, literaturas correspondentes, e o cérebro já me instigava, né? Aliás, é uma máquina fantástica, como você disse. Ela é tão instigante que um neurologista argentino, Fagundes Names, ele diz que é a estrutura mais complexa do universo e se propõe a entender a si mesma, né? É um órgão que propõe a entender a si mesmo. Então, eu sempre tive, o cérebro sempre me instigou muito. Mas quando é que eu tive assim um foco, um estudo relacionado ao cérebro? Foi numa pós-graduação que aconteceu aqui em Friburgo, oferecida pela UF, a Universidade Federal Fluminense, mas foi sediada pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Esse curso de linguística aplicada da língua inglesa, ela estava abordando os temas comuns de uma pós-graduação em língua estrangeira, né? Onde a gente estudava os skills, as habilidades de uma língua, o listening, reading, o reading and writing, né? Speaking. E, para mim, estava sendo interessante, mas eu não tinha me levantado aquele gás, aquele start, até que uma professora desse curso de pós-graduação, a Rosângela, ela também do Rio, ela veio para dar esse curso e ela, na disciplina dela, que era gramática, ela ofereceu umas apostilas de leitura extra. Ela falou assim, olha, vocês não vão precisar usar essas apostilas para o trabalho que eu quero que vocês façam, mas fica aqui uma dica de boa leitura. Claro que ninguém leu, porque as tarefas eram muitas e muito trabalhosas, mas que bom que eu li. Eu quis ler essa apostila. E nessa apostila aparecia vários temas relacionados à dominância cerebral, onde o idealizador, praticamente o pai da dominância cerebral, que é o Ned Nerman, né? Ele começou em 1930, mas foi aprofundando esses estudos da dominância cerebral em 64 a 96, mais ou menos. E eu falei, que interessante, isso tem a ver com aprendizagem. Tudo que está relacionado à aprendizagem nos interessa, né? Como professora, eu falei, é aqui que eu quero buscar as respostas. Por que alguns alunos aprendem de uma forma quando você explica de uma maneira? Por que outros só vão aprender se você explicar de outra forma?
E essas respostas eu fui encontrar na dominância cerebral, ou seja, no estudo do cérebro. E como é que foi acontecendo tudo isso? Que enquanto a gente estava estudando, né, fazendo todos os trabalhos, as disciplinas desse curso de pós-graduação, eu conheci uma pessoa em Friburgo, ele é um engenheiro, o Dr. Ubirajara Borges, em que ele me apresentou o curso de balanceamento muscular e de integração cerebral no Rio. Quem trouxe esse curso para o Brasil foi o Clóvis Horta, que trouxe essa técnica, vamos dizer assim. O que é esse balanceamento muscular, né? O balanceamento muscular começou em 1930, quando descobriram que nós temos pontos reflexos neurovasculares e neurolinfáticos, em que esses pontos reflexos podem nos dar respostas do que está travando o nosso sistema todo, né? O nosso sistema como um todo, a parte química, física e emocional. Então, você vê que tudo foi levando para um aprofundamento do meu estudo para o cérebro. O que eu estava fazendo, essa pós-graduação, apareceu essa apostila, aí aparece o Ned Nerman, eu fui estudando outros autores que começaram a falar da dominância cerebral, aí conheci o Dr. Ubirajara, que me apresentou o balanceamento muscular, que ele começou, o balanceamento muscular, a técnica começou realmente a seus testes para você ver quais são seus pontos reflexos, em 1960, com um neurologista, Dr. John Goodhart. Olha que interessante o nome do doutor, né? Goodhart, bom coração. Foi ele que fez os testes de nossos pontos reflexos, e com esses testes você consegue descobrir seu tônus, como é que anda o seu estado químico, físico e emocional. Então, fui juntando. E isso foi no mesmo tempo que eu estava fazendo a pós-graduação, eu fui fazer o curso de balanceamento muscular, o Applied Kinesiology, né? A tradução no Brasil, balanceamento muscular, que é pré-requisito para você fazer a integração cerebral. Interessante que nesse curso eu era a única professora, porque é um curso que quem buscava mais eram as pessoas da área de saúde, geralmente fisioterapeutas. E a integração cerebral... Marali, muito interessante, porque a sua fala até agora foi de recado direto para todos nós professores. Se ele é especializado em língua portuguesa, em geografia, em matemática, é muito importante que ele conheça esses funcionamentos todos cerebrais, que ele vá para a biologia. Aliás, depois de Maturana e Varela, não se pode falar em educação sem se falar em biologia, porque muitas vezes o aluno não aprende, não é porque o professor não sabe explicar matemática, ele sabe, mas o aluno aprende de outra maneira. E você está mostrando caminhos para o professor encontrar o jeito de ensinar a um aluno um pouco diferente. Exatamente. Você resumiu a minha busca. Esse estudo de integração cerebral me fez conhecer as características do hemisfério esquerdo com mais profundidade e as características do hemisfério direito. Bom, Freud, em 1889, já falava das nossas funções biológicas cerebrais, só que era muito avançado para a época colocar alguma coisa de estudo na parte biológica, né? E foi mais para a área psicológica. Mas essas estruturas químicas que nós temos biológicas no nosso cérebro, que o Goleman, aquele neurologista escritor, né? Ele identificou como inteligências emocionais, na verdade, elas são estruturas biológicas. Daniel Goleman. Daniel, exatamente. Daniel Goleman, ele chama de inteligências emocionais múltiplas, né? Mas, na verdade, são estruturas biológicas que todos nós temos e elas vão ter um grau maior ou não de acordo com o seu estímulo. Então, vamos falar um pouquinho aí desse hemisfério esquerdo, né? Então, Marali, vamos fazer uma coisa. Oi? Você vai falar do hemisfério esquerdo no segundo bloco. Tá Porque certo. assunto interessante é assunto que anda muito depressa. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Senhor telespectador, senhora telespectadora, não se afaste da telinha, porque já retornaremos com Maralis, essa que é especialista em inglês
e em cérebro. É professora, não é bióloga, não é médica, mas resolveu estudar biologia e isso deve ter feito um bem imenso aos alunos e a ela própria. E hoje, mostrando tudo isso que ela sabe, que aprendeu com cuidado para todos nós da Luau TV. Não se afaste da telinha, que já retornaremos.